Boa. Bom, vamos falar sobre governo eleito. Hoje, Simone Tebet esteve reunida com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi até o hotel onde Lula está hospedado. E aí, a gente não sabe o conteúdo da conversa, para qual ministério, ou se ela vai para algum ministério. Ele deve indicar na semana que vem, prometeu no começo da semana, inclusive, as outras pastas que ainda faltam, entre elas cidades, meio ambiente, planejamento. E Tebet, todo mundo aguarda aí que ela tenha um papel importante. O próprio presidente eleito, Lula, já disse que ela teria um papel importante, Alckmin também já falou, e muitos outros aliados de Lula, né? Recentemente até aqui Randolfo Rodrigues falou isso pra gente. O que você acha, hein, Madalena, essa conversa aí de Lula hoje com Tebet? Qual é o papel que ela deve assumir no governo Lula? Eu acho que as mulheres experientes da política estão, infelizmente, falhando em analisar o contexto que a gente tem depois desse contexto digital todo do Steve Bannon, que o Bolsonaro adotou e que o Lula reproduziu na campanha dele. Porque como são mulheres que têm uma história, que têm caráter, que têm relações pessoais com os outros políticos, elas creem que terão respeito humano. E nós, mulheres, precisamos aprender que nessa dinâmica nós somos muito mais úteis como um objeto a ser humilhado publicamente para garantir essa militância misógina do que como apoiadoras. E isso elas não enxergaram durante a campanha. Fabiola, você lembra? Eu estou aqui falando desde o momento em que elas entraram. Por quê? Porque isso era uma coisa que o Steve Bannon preconizava. Você tem que pegar mulheres poderosas para humilhar publicamente o máximo que você puder. Isso por quê? Porque existe um incômodo de muitos homens com a presença das mulheres no espaço público, que é uma coisa de décadas, em séculos de história. Então, é uma mudança que deixa muita gente ressentida e a pessoa não sabe como se expressar. Você liberar essa militância para debochar de mulheres importantes e, por consequência, para debochar de mulheres nas redes sociais. Nunca eu recebi tanto Dona Maria cala sua boca, e estou recebendo de petistas. Os bolsominions me chamam mais de vagabunda mesmo, não é de Dona Maria. Mas, enfim, eles poderem fazer isso, não receberem nenhuma reprimenda social e justificarem como se fosse uma guerra política, é para a pessoa emocionalmente um luxo psicológico do qual ela não abre mão. Isso Steve Bannon falava, ele escreveu sobre isso. E essa militância ela passa a aderir de forma acrítica a esse movimento que permite a ela esse deleite perverso. E elas calcularam mal. Elas são muito mais úteis, sendo humilhadas publicamente, são muito mais úteis para construir uma militância do que tendo um posto importante. E a gente tem toda uma configuração de ministério. O Lula poderia ter feito o ministério melhor da história, com o tanto de apoio que ele teve. Ele teve apoio de todo mundo, quem ele quisesse ia trabalhar com ele. Diferente do Bolsonaro, que a pessoa ia trabalhar com o cara, queimava o filme. Ele podia ter feito isso. O que ele fez? Ele foi brincar de House of Cardinhos com o Centrão e com o PT, que é a fórmula de governo que ele conhece. Então, assim, eu não sei qual é o papel que elas duas vão ter, mas o principal papel, que é ser humilhada em público, elas já estão tendo, porque, assim, não fecha na minha cabeça a ideia de que elas não tenham sido as primeiras nomeações, sendo que elas viajaram a campanha toda lado a lado com Lula. Elas estavam ali. Elas deveriam ter sido as primeiras nomeações. E não defendo nem ministério, viu? Porque eu não sou presidente, mas ele tinha de ter definido o destino delas em primeiro lugar. Não ter definido em primeiro lugar quer dizer o quê? Que não é prioridade. É isso, qualquer que seja o ministério, está claro. Não é prioridade. É bem forte isso porque você está falando, né? Porque é isso. Eu acho que os primeiros nomes que apareceram foi exatamente das duas, né? A Marina Silva, então, né? Ela levou Lula nos braços lá na COP, extremamente respeitada. A gente conversou com várias pessoas que estavam lá, com ambientalistas, diz que ela é uma entidade lá e todo mundo esperava Sim, que fosse. Se ela vier a ser anunciada como ministra, por que não ser a primeira, né? Nesse caso?
E aí você falando dessa humilhação mesmo, porque a Tebet tá tomando um monte ali, né? Porque, falam que ela queria isso, que ela queria aquilo, não, o PT não quer dar isso para ela, então, ela quer outra coisa. Então, nossa, é interessante essa análise. O que você acha, Sakamoto? O que você acha Não, dessa análise? e teve aí a cereja do bolo, né? A cereja do bolo da misoginia, da fantasia libidinosa até do homem misógino é o catfight, que é a briga de mulher. Aí eles ofereceram o Ministério do Meio Ambiente para Simone Tebet. Me fala se num país em que vive Marina Silva é cidadã brasileira, ela esteve na campanha do Lula. O que justifica oferecer o Ministério do Meio Ambiente para Simone Tebet, que é ruralista? Fazer um catfight das duas, que aí o misógino vai à loucura. Aí é que ele gosta mesmo, que é aquela fantasia de que mulher não se tolera, mulher se sabota, mulher briga com mulher. Isso, o B não escreveu isso, gente. Quando eles levaram Janones para a campanha, era para isso. Sinceramente, eu fico muito triste da Marina e da Simone estarem nesse momento em que a gente tem essa mudança da dinâmica política e elas não tenham lido esse contexto. Eu fico muito triste, porque, inclusive, elas não tinham lido esse contexto, elas não imaginavam. Mas Que seria será? tão Eu acho que valioso. elas não imaginam, mas também o que elas podem fazer, né, Madalene? O que elas podem fazer? Cair fora? Assim, eu acho que as duas estão num comportamento, assim, super discretos, Sim, inclusive. Super discretos. sim. A Marina foi eleita, foi lá, foi diplomada, mas está lá, foi vista lá em Brasília. A Tebet não está lá em Brasília nesse momento, pelo menos, quer dizer, agora tá, hoje foi, mas nessa semana não estava. O Sakamoto, interessante a análise da Madalene. Você concorda com ela? Como é que você vê isso? Olha, com relação à questão da montagem do gabinete presidencial, eu defendi desde a campanha que a gente tivesse duas coisas sempre em mente, que eu acho importante, que é paridade de gênero e representatividade com relação a negros e indígenas, né? Até porque representatividade importa, paridade importa. O Brasil e outros gabinetes da América Latina adotaram paridade na representação, né? Tivemos Chile, Colômbia, né? Até com a vice-presidente, então, outros lugares na Europa, então eu acho que não seria difícil. O Lula disse que na campanha não faria a paridade, eu acho um erro dele, eu acho que desde o começo foi um erro. Esse ministério é o ministério com maior representatividade de mulheres negras, de negros? Sim, mesmo assim insuficiente. Eu acho que deveria ter mais mulheres e mais negros em pastas com alto poder de orçamento, com alto poder de decisão, sem demérito, né, para as pastas fundamentais que foram apontadas para esses grupos, só que precisaria de pastas com mais poder, até porque a gente sabe que o orçamento dessas outras pastas vão ser menores em comparação às necessidades, né? Tá, tem a Anísia, tudo bem, mas quem vai ficar com a Funasa, com a Fundação Nacional de Saúde? Quem vai ficar com o Fundo Nacional de Saúde, né? Da mesma forma, quem vai ficar com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Ministério da Educação? São questões que podem ficar, inclusive, com o Centrão, o que seria muito ruim. O que o Lula está fazendo, na verdade? Eu acho que tem alguns pontos. Tanto a Simone quanto a Marina, na minha opinião, devem participar, tem que participar do gabinete ministerial. A Marina não tem outro lugar que para ela que não seja na área ambiental. Discute-se, inclusive, a autoridade climática, né? Mas a Marina é o nome perfeito para a questão ambiental, porque ela representa o Brasil fora e o Brasil vai precisar, inclusive, de recursos para poder compensar todas as tragédias e desgraças que o governo Bolsonaro fez aqui dentro na área ambiental. Então, a Marina, inclusive, é um atrator desses recursos, porque garante confiabilidade, ela já reduziu o desmatamento e ela pode reduzir de novo. É um nome que não tem muito para onde fugir, né? Agora, a Simone, eu não acho necessariamente que ela precisava ficar no Ministério do Desenvolvimento Social. Não é porque ela quer um ministério que ela precisa ganhar esse ministério. Há outros ministérios importantes na esplanada. Eu acho que tem que ver o ministério que tem a ver que ela pode contribuir mais com o país, mas ela também, na minha opinião, não pode ficar de fora disso aí. A grande questão, na verdade, é que o governo Lula ele não ficou totalmente hackeado e totalmente sequestrado pelo Centrão na montagem do ministério, né? Tanto é que você teve uma presença de nomes que agradam ao movimento social, presença de nomes que agradam organizações sociais, tivemos nome que representa os sindicatos, que é o Luiz Marinho, que foi presidente da CUT, inclusive, né? Antes, você teve vários grupos sociais sendo representados nessa montagem, né? O PT super representado e ainda vai ter mais nomes, deve vir o Ministério das Comunicações, SECOM, tudo isso com o PT também. Agora, deixou-se para o final aquela montagem para tentar colocar como é que a gente faz os partidos aliados, como é que a gente encaixa a rede, como é que a
gente encaixa MDB, PSD, União Brasil, grupos do Centrão, né? E como é que encaixa outros nomes e outros partidos que participaram dentro. Deixaram para o final. Eu concordo que, na primeiro anúncio, até escrevi sobre isso, também foi criticado, que eu acho que deveria ter mulheres e negros no primeiro anúncio por uma questão óbvia, uma questão de que representatividade importa e prioridade dessa representatividade importa. Agora, a costura está sendo um pouco mais difícil do que o Lula imaginava, né? Lula esperou para ver como que seria a questão da PEC da transição, conseguiu o apoio que queria para aprovar, agora vai ter que traduzir esse apoio em cargos por uma razão. Na cabeça do Lula, ele sempre falou isso durante a campanha, ele não quer ficar, tipo, pagando por votação, como foi com o Bolsonaro, como foi no passado no próprio PT. Ele quer o quê? Ele quer que o pessoal assuma o governo junto com ele, assuma a base do governo e, com isso, apoie o governo dentro do Congresso Nacional. O problema é que essa montagem não é fácil. Tem muita gente, aí um dos maiores complicadores, só para terminar, no caso da Simone, é o próprio Centrão, né, desculpa, Centrão não, o próprio MDB. O MDB não considera a Simone como a representação do partido no Senado, dado o fato de que ela não é tão das antigas quanto os outros, né? Tem N motivos, N razões envolvidas. E aí você tem um quebra-pau. Daqui até o dia 26, 27 vai ser, eu nem diria que é um House of Cards, eu diria que é um Game of Thrones, com muito sangue, dedo no olho e gritaria, para tentar definir tudo isso. Eu espero que o governo mantenha esses dois nomes, são nomes importantes, sim, para a administração do país e para a representação do que foi as eleições. A jornalista Ana Flor, do G1, está dando a notícia aqui de que o convite foi realmente para que Tebet assuma o Ministério do Meio Ambiente. E a Tebet falou que só aceita se a Marina der ok. Gente, é muito triste mesmo. É exatamente. Mas é aquilo que a gente falou, porque lembra que eu estava falando que a Marina, se a Marina quiser meio ambiente, a gente tem falado disso aqui bastante, se a Marina quiser meio ambiente, falar só fica o meio ambiente, fica ruim. Mas a forma como está sendo anunciado, né, ô Sakamoto, porque as coisas vazam. Gente. É isso, a coisa vaza. Como é que vai abrir mão disso, do catfight, para engajar a militância? A mulher não tem respeito humano na política. Ela é um símbolo para ser torpedeada. Quando eles botam esse catfight em público, vem todo o pessoal que é recalcado xingar a Fabiola, xingar eu, falar Dona Maria volta para a cozinha, você é uma vagabunda, cala a boca, menina, isso é bobagem, você está nervosa. E essas pessoas ficam muito felizes de finalmente poder fazer isso sem reprimenda social. Não, nenhum político vai abrir mão disso. Nenhum político abre mão disso. Eu concordo que, tipo, o machismo nas redes, tipo, com tudo isso que está acontecendo, é terrível, como sempre aconteceu. Agora, e eu acho isso bizarro. Agora, que, na verdade, o mais doido dessa história inteira, dessa balança, assim, é que é o seguinte, está se colocando demais peso, né, na decisão também do governo, no caso do Lula, e falando, olha, tem isso ou tem aquilo. A questão é que não se, na verdade, desceu-se essa discussão para os partidos políticos. E esse é um complicador. A decisão de um ministério, ele não pode ser uma decisão simplesmente de pessoas, tem que ser de partidos. Eu acho que a Simone representa o MDB, e eu acho que a Marina representa a Rede. A pergunta é, Rede e MDB concordam com isso? Porque é isso que eu estou falando, não é uma a consequência disso... Era só ele cumprir o que ele pactuou com as duas na campanha. Por que não cumpre? Então, mas a questão foram para a campanha sem vai ficar. A questão é que a questão é qual ministério vai ficar. Sim, ele cumpriu com o Márcio França. Com as duas não vai cumprir? O França esperava as cidades, né? E ficou com como é que é? Portos e aeroportos. E jet ski, avenida, um ministério esvaziado. Todo mundo falando, olha... Ele vai ficar com cidades. Eu falei, calma, não é assim, verdade. Não. Cidades é muito grande. Então, mas o meu ponto não é nem elas terem ministério, Léo. Eu nem sei se isso é uma cobrança legítima a se fazer. Eu acho que o presidente está numa situação em que a gente teve um governo completamente destruído. A formação do ministério não é simples. A minha questão é a seguinte, as duas não estiveram lá como Rede MDB. Elas estiveram lá como Marina e Simone, para burilar a imagem do Lula e para ele conseguir ganhar nessa unha que ele ganhou do bolsonarismo.
elas não terem o destino decidido no primeiro momento, eu não digo nem que fosse para ministério, podia falar, Marina não vai, ela vai ser minha líder na Câmara, e Simone vai ser eu não sei o quê. Não ter decidido no primeiro momento é humilhação pública. Elas subiram no carro com ele. Eu não acho que é necessariamente humilhação pública. Eu acho que, como eu falei, eu preferia muito que você tivesse uma quantidade grande de mulheres e de outros grupos representados desde o começo. Eu concordo com você que, como eu falei, a representatividade importa, inclusive a delas. Mas também a gente tem que lembrar do seguinte, e repito, eu sou uma pessoa que sempre elogiei a Simone, o comportamento da Simone, e também e a capacidade gestora da Marina, né? Isso aí eu não coloco nem em jogo. A questão que também está colocando em jogo é que a gente acaba vendo Simone e Marina e acha também que só as duas é que ajudaram e ajudaram bastante na campanha do Lula. Agora, a gente tem, tipo, 1 milhão de pessoas que fazem parte de movimentos sociais, que fazem parte de sindicatos, que deram a vida pela campanha presidencial do Lula, anos, que passaram 4, 8 anos, quando o Lula estava preso e a galera ignorava e achava que o PT tinha morrido, tinha um monte de gente que mantinha-se defendendo não o Lula, mas um projeto conectado ao PT. E esse pessoal também está reclamando que acaba sendo escanteado agora e está reivindicando seu papel. E todas essas dinâmicas estão em jogo nesse processo de decisão. Eu não estou falando, repito, eu acho que ele errou, ele deveria ter indicado no começo mais mulheres, mais negros, tudo isso mais. Agora, além das duas, teve tanta gente que participou desse processo para levar Lula de lá até lá em cima, né, que deveriam estar compondo, inclusive gente à direita, inclusive gente de outros grupos. Tem muitos grupos que estão interessados, para além que tem que ser contemplados na minha avaliação, para além da Marina e para além da Simone. É importante as duas, mas tem muita gente também que acabou ficando de fora. E aí, essa construção e esse quebra-cabeça é complexo mesmo. Vamos ver se ele consegue montar até terça-feira. Eu desconfio que vai ficar até nas barbas do Réveillon.